Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Que bom que você está aqui na casa de Deus para colocar o teu coração como um solo abençoado, para receber a palavra de Deus e ela frutificar de forma poderosa na sua vida. Hoje é a última aula sobre esse curso que nós tivemos de promessas de Deus. E a promessa que nós vamos ver hoje, ouvir e receber é sobre ter uma vida vitoriosa. Quem é que não quer, né? Todos nós queremos ter uma vida vitoriosa, não é verdade? Sim ou não? E nós vamos ler um texto que está em Josué, no capítulo 6, no versículo 2, diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Nós vimos semana passada que Deus falou para Josué que ele seria a pessoa que Deus usaria para realizar uma grande obra na nação de Israel. E Deus abençoaria Josué e toda uma nação. Só que ele deveria ser forte e corajoso para isso. Se ele apenas não temesse, fosse forte e corajoso e meditasse na lei de Deus e obedecesse fielmente ao que estava escrito ali, fielmente às estratégias de Deus, ele venceria. E agora chega um momento onde ele vai... É o primeiro grande passo para ele se apossar, tomar posse dessa promessa. É claro que a guerra não começou e terminou em Jericó. E aí eles ganharam a terra toda. Não, eles enfrentariam vários reis ainda, mas precisaria passar por Jericó primeiro. Se não tivesse passado por Jericó, não tinha conseguido coisa nenhuma. E para nós termos uma vida vitoriosa, ser vitorioso, segundo o que a Bíblia nos mostra, e muitas vezes o que a Bíblia nos mostra não é a mesma coisa que nós vemos ou que nós ouvimos do mundo. Nem sempre o que o mundo fala que é sucesso e vitória, a Bíblia respalda e fala que é. E muitas vezes o que a Bíblia fala que é vitória, o mundo reconhece como um fracasso. Mas nós que somos cristãos e cremos na Bíblia como palavra de Deus para nós, como a verdade absoluta, onde os valores também são absolutos, nós cremos no que ela diz. Então a Bíblia nos mostra que ser vitorioso está totalmente relacionado com aquilo que você é e não com aquilo que você realiza. Ser vitorioso, segundo a Bíblia, está realizado com aquilo que somos, muito mais do que aquilo que realizamos. Eu estava estudando essa aula e o pastor pregou ontem para os formandos e para a igreja sobre isso. O que importa é o fruto, né? E não um feito. Porque tem muitas pessoas que nem estão na vontade de Deus e realizam, entre aspas, e para o mundo, grandes feitos. Mas para Deus, e segundo a Bíblia, não é isso que impressiona Deus. Não é isso que move o âmbito espiritual. Os demônios também não se impressionam com isso. Eles fazem você se impressionar, mas eles mesmos não respeitam isso. Mas o que você é, sim, tem efeito. Tanto para te trazer bênção, como para te trazer prejuízo no mundo espiritual. Então, a reputação que nós temos diante de Deus e até do inferno é que vai fazer a gente ser vitorioso ou não. Então, como é que Deus está te vendo? Quando Estevão estava sendo martirizado, e ele não fez nada de errado. Ele simplesmente pregou para o povo a verdade. E falou
naquele discurso tão poderoso de Atos, capítulo 6 e 7, ele mostrou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, em resumo. Que todos os profetas apontavam para Jesus e que fora de Jesus não há salvação. E que precisa nascer de novo através da crença em Jesus. E isso foi o que ele falou e os religiosos que ouviram aquilo decidiram ficar com raiva de Estevão, com ódio de Estevão e matá-lo. Quando ele está sendo apedrejado em praça pública, ele olha para o céu e ele fala o que ele vê. Porque ele tinha olho para ver. Ele tinha ouvido para ouvir, ele tinha olho para ver, ele tinha coração para perceber as coisas espirituais. Então ele vê o céu aberto e ele vê o Filho de Deus em pé. E ele fala isso para as pessoas ficam com mais raiva dele. E aí que começam a jogar pedra nele, falando que ele está sendo, pensando talvez que ele está sendo um herege. E ele fala, recebe-o, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, e recebe meu espírito. Parece que ele foi fracassado e derrotado, porque ele morreu humilhado. Ele não pregou e ninguém se converteu. Inclusive o apóstolo Paulo estava vendo aquilo. Na época ele era chamado de Saulo ainda. Então, quando as pessoas tiravam as capas para ter mais força para jogar pedra, diante dos pés de Paulo tinha a capa de um fariseu lá. Ele assistiu aquilo. Ninguém se converteu naquele dia. Parece que a vida de Estevão foi tirada, ceifada em vão. Mas não foi, esse homem foi vitorioso. Então, não são os seus feitos que dizem se você tem uma vida vitoriosa ou não, mas quem você é. Então, o céu viu quem Estevão era e reconheceu. Jesus está em pé esperando Estevão. O inferno também vê esse tipo de coisa. E ele, quando você clamar pelo nome de Jesus, ele vai ter que te obedecer e sair. O livro de Josué, quando nós lemos, ele é um manual de vitória. É vitória sobre vitória sendo relatada ali. Deus respaldando Josué em cada batalha que ele vai enfrentando. E está sendo escrito. O nome de Josué seria em hebraico Yeshua, né? Salvação. Jesus é nosso Yeshua HaMashiach. Então, Josué é o Senhor salva, ou Deus é salvação. O livro foi escrito, o livro de Josué, antes de 1050. 1050 antes de Cristo, melhor dizendo. E falando, Deus é salvação. Seu tema principal, além de relatar as vitórias que Deus está dando para o povo, é mostrar que Deus cumpre suas promessas. Quando você lê Josué, você vai ver o relato de como foram as batalhas e como Deus deu vitória, mas para mostrar que sim, Deus cumpre as suas promessas. Então, Josué e Caleb, 40 anos andando no deserto, mas eles creram. E Deus falou, só vocês dois vão entrar. Eu vou usar você, Josué, para ser o líder desse povo. E eu estou com você. Não temas, eu sou contigo. Não temas, ser forte, esforça-te, seja corajoso. Então, Deus prova, Ele usa esse livro para mostrar que Ele cumpre as suas promessas. Mas como, já que a gente vê que esse é um livro de vitórias, relato de vitórias, como ter uma vida vitoriosa, né? Como que a gente pode ter uma vida vitoriosa? Primeira coisa, a vitória de verdade, não essa que o mundo fala que é ter sucesso. Não, essa vitória que a Bíblia fala que é vitória. Saiba de uma coisa, a vitória de verdade, ela tem dois lados, sempre. Assim como uma situação tem dois lados, uma história tem duas versões, né? A vitória tem dois lados. Sempre. E às vezes a gente só respalda um.
E só joga a responsabilidade para um. E ela tem dois lados. Primeiro, o divino poder de Deus, mas um poder humano também. A parte de Deus, Deus sempre faz. Eu e você temos feito a nossa. Porque Deus falou para Josué, eu sou contigo, eu vou te dar a terra, mas, porém, seja forte e corajoso. Porém, não tenha medo, porque se você tiver medo e abrigar o medo dentro de você, ele vai virar pavor. Quando vira pavor, a pessoa trava, paralisa e não faz nada. Então ele fala, não temas, se esforça, não fica remoendo essa dor, se levanta, medita na lei, obedece, coisas que Josué tinha que fazer e que Deus não ia fazer por ele. Deus já falou que ia dar vitória, mas tem a parte do Josué. Então, Deus sempre faz a parte dele. Você tem feito a sua? Como podemos ter uma vida vitoriosa? Como vencer inimigos mais poderosos? Como a gente pode avançar diante de grandes obstáculos? Coisas que você reconhece que tem um poder maior que você. Coisas, situações e coisas e resistências que você vê que às vezes parece até covardia, que vem contra você. Fala, não é possível assim, não dá. É um monte de gente falando contra o que você está pensando, uma resistência maior. E aí você observa a tua limitação. Como vencer esses obstáculos? Primeira coisa, entenda algo aqui. Você quer ter uma vida vitoriosa? Amém? Então você tem que entender que a vitória é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus. Toda vitória é um presente de Deus. É isso que está escrito em 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus. Vamos agradecer a Deus. Vamos louvar a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a vitória que a gente tem é por causa de Cristo Jesus na nossa vida. Porque Jesus teve vitória, tem vitória e nos dá essa vitória. Então ela é um presente de Deus. Porque foi o texto que nós lemos aqui, ó, em Josué 6:2. Entreguei na tua mão a Jericó. Então a dádiva, a vitória sobre Jericó era um presente de Deus. A promessa já tinha sido revelada a Josué. Deus já tinha falado para ele: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos será dado. Eu estou te dando. É Deus que dá as coisas para nós, gente. Todo dom perfeito vem, desce do céu, vem do Pai das luzes para nós. Vem de Deus para nós. Todo dom perfeito, tudo que é coisa boa. Pessoas às vezes ficam atribuindo coisa ruim a Deus. Deus que me deu isso, Deus que me deu essa tribulação. Não foi, não. Deus, Jesus, só dá coisa boa para nós. Se é de Jesus, só é coisa boa. A Bíblia ensina claramente, em Provérbios 21, 31, o seguinte: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então pode preparar o cavalo, pode fazer o que você quiser, mas só vai ter vitória se Deus estiver nesse negócio. Se Deus não tiver, não adianta. Salmo 44, verso 1 fala assim: ouvimos, ó Deus. Salmo 44, verso 1. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que antes fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. A gente está falando de Josué. Esse povo aqui, os filhos de Coré, que escreveram esse Salmo 44, está anos à frente. Eles já viram, já ouviram dos pais o que Deus fez. Como o Senhor desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e os países, e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória.
e sim a tua destra, o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Como que a gente agrada a Deus mesmo? Que nós lemos um salmo, no culto de quinta. Como é que a gente agrada a Deus mesmo? Quando a gente obedece a Deus. Sem fé? Por que que o Senhor fez isso? Porque te agradaste deles. Tu és meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Observe que é Deus o grande responsável pelas vitórias do seu povo. É Deus quem ordena a vitória. Diferentemente de uma teologia atual e falsa, onde as pessoas querem dar ordens a Deus. Então, Deus faça isso, eu determino em nome de Jesus, faz isso, faz aquilo. Não é assim. Não é a gente que dá ordem para Deus, é Deus que dá ordem para nós e é Ele que ordena a vitória sobre nós, e não a gente. Os pré-requisitos para a vitória. Então, Deus é a fonte de todas as nossas vitórias. Então, qual deve ser a minha preocupação, sabendo que toda vitória de Deus tem os dois lados, o divino e o humano. Então, qual é a minha participação nisso? Que é o que eu quero que você ouça, para você receber e praticar e ser uma boa terra. Qual é a tua participação, então, já que você quer ter uma vida vitoriosa? Então, tome a sua responsabilidade. O que eu preciso fazer, então, para ser um vitorioso? O que eu preciso fazer? Primeira coisa, fé. Você precisa ter fé. A fé é o primeiro requisito para ter vitória. Jericó, ela foi conquistada pela fé. Jericó, gente, era um caminho. Era uma cidade fortificada, mas ela tinha que passar por dentro dela. Para chegar aos outros termos de terra, entendeu? Então, Deus não é que Deus assim escolheu. Não, vamos passar Jericó, porque as fortificações deles são tão grossas. Não era um muro qualquer, era tão grosso aquele muro, que era uma avenida. Você imagina isso? Intransponível humanamente mesmo. Uma avenida. Como que você vai quebrar um negócio desse? Como é que você vai fazer um túnel desse? Como é que... Tem gente que tinha casa em cima da fortificação. A Raabe era uma. A casa dela não ficava atrás, ela ficava em cima da fortificação. Aí, não é que Deus falou, vamos começar por aqui, porque eu mostrarei o meu grande poder. Não, claro que mostrou o grande poder dele. Mas ela era um caminho, tinha que passar por ela. Não passasse por ela, não ganhava nada, não ia conquistar coisa alguma. Só que Jericó foi destruída por fé também. Porque isso que está escrito em Hebreus, na Galeria da Fé, Hebreus 11, 30 e 31. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. E ainda fala, né? Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. Então, Jericó as muralhas ruíram não pelo grito do povo, que foi vamos pensar, 2 milhões de pessoas gritando ao mesmo tempo. Primeiro tocam-se as trombetas, eu não sei quantos sacerdotes tinham lá para tocar, não sei quantas trombetas tinham. Se 100, 200, 300, não sei. Um grande barulho. Todo mundo sabe, né? A grande maioria das pessoas sabem que a onda sonora, ela produz impacto. Então, você pensa, todas as trombetas tocando ali, mais um grito uniforme, ao mesmo tempo, de 2 milhões de pessoas. As ondas sonoras foram tão grandes que bateram e as muralhas ruíram. Não foi isso, mas foi a fé. Eles obedeceram a Deus. Foi a fé deles.
que fez com que as muralhas caíssem, gente. Não dá para fazer nada sem fé. Qual é a minha parte na vitória? Preciso de fé. Eu preciso também de santificação. Porque Deus deu uma outra ordem para eles. Vocês vão fazer isso dessa maneira e tal. E eles obedeceram, mostraram fé. Porque eu só mostro obediência quando eu creio, mas obedecendo. Porque eu obedeço, eu mostro que eu creio. Só que Deus falou para Josué outra coisa. Ele falou em Josué 3:5. Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. As maravilhas da passagem do Rio Jordão, a destruição de Jericó, deveriam ser precedidas. Eles só passariam pelo rio a seco. Eles só veriam Jericó ser destruída. Isso iria acontecer também pela santificação do povo e da liderança. Todo o povo se santificou. O que é se santificar? Buscar a Deus, se consertar com o Senhor, estar limpo e livre. Porque quem não está assim, quando chegasse no momento onde Josué falasse assim, gente, ninguém vai a partir de agora ninguém fala mais. Como assim ninguém fala mais? Eu acho sério isso, acho uma ordem bem difícil, né? Todo o povo fica quieto. Criança, velho, todo mundo, não é para falar nada. Como que eu vou conseguir obedecer a isso? Como é que eu vou conseguir ficar calado sem reclamar de coisa nenhuma? Ou sem pedir alguma coisa? Se antes eu não passei por uma santificação, eu não consigo obedecer. Nem as mulheres, né, pastor? Que graça. Conheço homens que falam até mais que mulheres. Mas assim, criança, todo mundo fica quietinho, sem reclamar, sem ficar... olha, eu tive uma ideia, Josué. Já pensou? Josué, eu tive uma ideia, eu senti de Deus um negócio. Não, como é que vai controlar esse povo todo? Precisava de santificação antes. Senão, mesmo que desse a ordem, não consegue obedecer. Então, pelo fato de todos se santificarem, isso precedeu as maravilhas, gente. Qual é o meu papel? Fé. Eu preciso ter fé. Por isso eu vou obedecer. E vou obedecer porque estou também me santificando. Terceiro passo aqui. Terceiro pré-requisito para ter vitória. Seguir as estratégias de Deus e não as nossas. A obediência, gente, é o terceiro pré-requisito para a vitória. Obedecer. O que é obedecer? Quando a gente fala assim para o filho da gente, me ajuda aqui, ó. Olha, você vai me ajudar a arrumar a cozinha. Não importa se é filho ou filha. Né? Todo mundo tem que aprender a ter responsabilidade em casa. E nós brasileiros não temos, a gente tem que trabalhar sério nisso. Né? É tanto que vêm os japoneses para cá, para participar do Mundial, vão para o estádio. Quer dizer, iam, né, coitados, que eles nem duraram no torneio muito. Vão lá, aí come, bebe, igual todo mundo lá, porque a graça também do estádio é isso. Né? Acaba o jogo, eles vieram com sacolinha de casa, do hotel, e catando lixo e jogando fora. Aí os brasileiros, nossa, que exemplo! É até meio chocante para nós e para muitos outros, né? E o que eles estão fazendo de errado? Né? O que eles estão fazendo de tão extraordinário? Poxa, era o mínimo cada um ser responsável pelo lixinho que produz. Enfim, então você pede lá para o seu filho, ou marido, ou filha te ajudar em alguma coisa. Vamos limpar essa cozinha aqui, do almoço, por exemplo, hoje. Almoçamos, agora vamos limpar aqui. Me ajuda a deixar a cozinha limpa. Aí, se seu filho só vai secar a louça e deixa lá, não guarda. Ou vai secar a louça e não passa o pano na pia. Obedeceu?
fielmente? Não. Falamos o quê? Vamos deixar a cozinha limpa. Não, o lixo continua lá. Está transbordando e está aberto. Mas lavou a louça, secou e guardou. A pia está toda molhada. Não está pronta para usar. Né? Não está pronta para usar de novo. Então, as coisas de Deus, gente, é obedecer à risca. Obedecer à risca as estratégias de Deus. Ai, minha mãe quer que eu faça assim, quer fazer do meu jeito. Não, é fazer do jeito, não da mãe, né? Mas de Deus. As instruções foram dadas minuciosamente. Então, eu tenho que seguir minuciosamente. Deus falou para Josué o quê? 7 sacerdotes. 7 trombetas. Eu já estava falando aqui 500 trombetas. 7 sacerdotes, 7 trombetas, 7 dias. No 7º dia, rodear 7 vezes. O Naamã, ele tinha que mergulhar na água quantas vezes? 7 vezes. E eles tinham que rodear no 7º dia. Nos outros dias era tudo um dia, uma vez só no dia. Mas no 7º dia eram 7 vezes rodeando. 7 vezes rodeando. Geralmente as estratégias de Deus são simples. Era simples, não é difícil fazer isso, é? Só 7 sacerdotes, 7 trombetas. Rodear uma vez nos 6 dias e no 7º dia 7 vezes. É difícil compreender isso? Não é. E as estratégias de Deus são assim, simples. Mas às vezes parece absurda. O grande objetivo de Deus era revelar o seu poder no meio da fraqueza do povo, mas se eles obedecessem. Porque Deus tinha falado para Josué, tão somente ser forte, corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Às vezes nós temos o cuidado excessivo com os negócios desta vida. A gente tem muito cuidado. E é isso que, uma das coisas que sufoca a semente. Que faz com que a pessoa tenha um coração espinhoso. O terreno é espinhoso, porque a semente foi e aí aqueles espinhos vêm. Um desses espinhos que sufoca é esse cuidado com os negócios dessa vida. Então, aquela preocupação, aquele zelo. Tal. E está falando para Josué, não é para ter cuidado com isso. É para você ter cuidado em fazer tudo, em cumprir toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Se você tiver cuidado com isso, você vai conseguir fazer as outras coisas também de forma correta. Não pode inverter, gente. Se você alterar os fatores aí, a mudança dos fatores vai alterar o resultado, sim. Então, tenha cuidado em obedecer. E dessa lei não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Você vai ter vitória se você seguir à risca as estratégias de Deus. À risca, gente. Meia obediência não é obediência. É à risca. Eu vou ter vitória se eu agir corajosamente. O livro de Josué ele nos mostra que a conquista da terra era um ato de posse. Deus já tinha dado a promessa que ele ia herdar. Mas ele precisava tomar posse. Ele fala, seja forte e corajoso, porque você fará o povo herdar a terra. Então você vai precisar ter coragem agora para se levantar e tomar posse. Ah, você crê? Creio. Então agora a fé está aqui, só que eu preciso da fé agora com coragem. Porque a coragem me faz ir. Eu tenho a fé, eu me santifico, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, mas eu preciso fazer uma hora. E o que vai me fazer realizar isso é coragem. Mas eu não tenho!
Mas eu não tenho coragem, eu não tenho coragem. Eu estou fraco. Eu não consigo, miserável homem que sou. Olha, aí você vai ter que se lembrar que o Espírito de Deus está em você. E é Ele que é o Espírito de coragem. Seja forte e corajoso. Então, Deus agiu, as muralhas caíram e agora o povo vai ter que ter coragem de passar por aquilo, de ir e destruir os inimigos e tomar posse. Agir corajosamente em obediência ao chamado de Deus. Essa é a vocação do cristão e do povo de Deus. Essa é a tua vocação. Qual? Agir corajosamente, em obediência ao chamado de Deus. Deus falou isso para mim, é isso que eu tenho que realizar. Então, com coragem, em nome do Senhor dos Exércitos, tomando posse do poder do Espírito Santo que está sobre mim para realizar isso, eu vou fazer. E ir e fazer. Tiago nos adverte quanto a praticar ou agir conforme a gente aprende. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente está recebendo de Deus. As instruções que Deus está nos dando, a gente tem que ter coragem para praticar. E Tiago fala isso também. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago 1:25. Olha, se você ouvir, se você tiver o cuidado de atentar para a lei perfeita, lei da liberdade, porque Cristo é o verbo é a palavra, e a palavra entra no nosso coração e ela nos liberta, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A lei da liberdade, perseverar nesta lei, ficar firme nela, não como um ouvinte negligente, mas ser praticante, ele vai ser bem sucedido no que ele fizer. Então, seja um operoso praticante. Olha que bonita essa palavra. E não está no nosso cotidiano, não, mas devia estar, né? Ensina, Senhor, a ser uma operosa praticante. Ouvir e fazer. Preciso de coragem. Preciso estar andando no Espírito Santo para realizar isso. Há muita gente na igreja tomada pela covardia, tomada por uma atitude mental de fracasso e derrota. Meu Deus, como é mais fácil para alguns acreditar numa má notícia, um revelamento de destruição, do que acreditar numa palavra como essa, ser forte e corajoso. Tem bom ânimo, medita na lei de noite, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, ouça, faça, e você vai ser bem sucedido. Mas faça isso. Ouça com atenção o que Deus está falando. Recebe a palavra de bom grado. Ame a Deus. Seja grato. Encha-se do Espírito Santo para você produzir o fruto do Espírito. E você vai ser uma pessoa plena, feliz. Teu trabalho vai te realizar e vai beneficiar tantas pessoas. Como é difícil as pessoas acreditarem nisso. Mas é tão rápido e tão fácil acreditar em desgraça por causa dessa atitude de fracasso, de derrota, covardia. Viktor Frankl foi um dos judeus que os nazistas colocaram no campo de concentração de Dachau. Ele disse que enquanto esteve no campo, os guardas lhe tiraram tudo. Tiraram sua identidade, tiraram sua esposa, tiraram sua família, tiraram até suas roupas, tiraram a aliança de casamento dele. Mas havia uma coisa que ninguém podia tirar dele. E ele disse que era: quando tira tudo isso aparente, material,
isso que é externo, tiram de você. Resta a liberdade do ser humano de escolher que atitude tomar em dadas circunstâncias. O que tirou de você? Ele chegou aqui, a situação desses judeus, foi muito semelhante. A situação, por exemplo, que Jó viveu. Tudo, tirou tudo. Mas o que não tirou de Jó foi essa escolha de não negar o Deus dele, de não atribuir a Deus o mal que ele estava sofrendo, de ser íntegro. Então, ainda que tirem tudo de nós, resta-nos a liberdade de escolher que atitude tomar nessa circunstância. O que eu vou fazer? A atitude é sua, a escolha é sua. Os guardas não poderiam tomar a liberdade dele escolher que atitudes tomar. Então, nós também temos que tomar uma atitude na nossa vida. A promessa de vitória é para os corajosos. É para os corajosos. Você foi criado por Deus, eu fui criada por Deus para sermos vencedores. Nós não queremos, Deus não deixou a gente aqui na terra para a gente viver de qualquer forma. Se fosse para ser assim, Deus já tinha tirado a gente daqui. Então, quanto tempo nós tivemos aqui nessa terra, que Ele falou que se a gente crer também, a gente vai comer melhor dela, a gente vai, significa o quê? Comer no sentido literal? Verdade. As coisas mais gostosinhas que tem aí, as melhores frutas e tudo, e carnes, é para o nosso deleite. Mas não é só na comida que vem pela boca. É tudo, gente, de bom, né? Os prazeres, as alegrias que a gente pode ter no meio da nossa família. As provisões que Deus nos dá para o nosso coração, para as nossas emoções, para a gente ser feliz. Então, enquanto a gente está aqui, Deus tem planos para que a gente viva bem. Viva uma vida que honre o nome dEle. Porque a gente não honra a Deus. Nós não honramos a Deus quando a gente tem uma mentalidade de derrotado. De gente insatisfeita. Parece que até Deus não está fazendo bem para a gente. Sabe? Tem gente que anda assim, com uma cara que até parece que Deus não é um Deus de amor, de alegria, de novidade, que cuida dos seus filhos. A gente desonra a Deus. A gente tem uma mentalidade, não sei se vai dar certo, não consigo. Isso daí não honra a Deus. Então Deus está colocando tudo na nossa mão para a gente, se a gente não tem coragem, Ele nos dá, né? Se a gente não tem alegria, Ele derrama no nosse coração. Se a paz está sendo roubada de nós, a gente busca a paz, porque a paz precisa ser buscada. E aí Ele nos dá, e é uma paz tão sobrenatural que excede o entendimento humano. Então nós estamos aqui para sermos vencedores. As derrotas, as dificuldades, a perda de algumas batalhas fazem parte da vida também. Por isso que Jesus nos falou, você precisa ter bom ânimo, viu? Porque você vai passar por algumas aflições, mas eu venci o mundo. Então, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo. Então, aquele que está em Jesus, ele é vencedor, porque Jesus é vencedor e compartilha as vitórias que ele conseguiu na cruz comigo e com você. Por isso que a gente já é vencedor, a gente já vence a dor, vence as dores, porque Jesus já venceu e a gente se gaba, a gente tem mérito na vitória de Jesus, gente. Então, o que Ele conquistou lá, Ele compartilha com você, compartilha com você, compartilha com você. É assim. Por isso que a gente é vencedor e tem tudo para viver assim, feliz, abençoado. Lutas aqui e acolá, é verdade. Mas isso não, os nossos feitos não mostram quem a gente é. Pode estar até morto, o corpo estendido no chão, como o de Estevão. Mas quem estava vencendo era ele, não os outros. Quem venceu foi ele, não os outros. Essa é a verdadeira vitória. Só que também nunca é tarde para vencer, gente. Nunca é tarde para você mudar o curso da tua história se ela estava indo para o lugar errado.
mesmo dentro da igreja, mesmo, às vezes, fazendo parte dos 75% que ouve a palavra em vão. Nunca é tarde para mudar isso, e precisa, enquanto a vida é esperança. Nós temos que trazer essa verdade, não só quando uma pessoa está no leito de morte, morre, não morre, morre, não morre, vai aceitar Jesus, não vai. Enquanto a vida é esperança. Não, você está vivo, então há esperança ainda para você mudar as coisas dentro de você, muito mais do que fora. Mas dentro de você tem que querer essa vitória de verdade em você. Nunca é tarde, se você ainda está vivo. Em 1968, um cientista descobriu um colar de sementes de 600 anos de idade numa sepultura indígena. Estavam escavando e acharam esse colar de sementes. E eles fazem umas contas que a gente não consegue entender, né? Como é que eles descobrem que aquele osso é de 100 milhões de anos atrás, né? Esse colar de sementes tinha 600 anos. Sabe o que ele resolveu fazer? Pegar uma dessas sementes e plantar. Mas já tem 600 anos, gente. E a semente, né, que brotou e cresceu, estava adormecida por 600 anos. Mas lembra que Jesus nos contou da parábola do trigo? Do trigo. Se ele não cair na terra e morrer, fica só ele. Ele não produz mais nada, ele morre sozinho. Mostrando que toda semente, ela primeiro morre para ter vida. E essa semente estava ali, 600 anos adormecidinha, a vidinha dentro dela. Quando ela foi colocada na terra, o potencial apareceu, estava lá, a vida estava lá. Você tem tudo, olha, irmãos, vocês têm tudo para serem felizes. Vocês têm tudo para ter um futuro abençoado. Uma família segura, abençoada, feliz, unida, vocês têm tudo. Para serem pessoas que andam de cabeça erguida, não no sentido de serem snobs, mas no sentido de serem dignos. Vocês têm tudo para ter uma vida financeira organizada, abençoada, sem problema, sem dor de cabeça, sem comprar um negócio que você não vai conseguir pagar, sem andar endividado, fugindo de credor, desviando, né, das pessoas, pedindo empréstimo, coisas desse tipo. Vocês têm tudo para viver de forma tranquila, mesmo que com pouco, muitas vezes, mas tudo redondinho, funcionando. Vocês têm tudo para chegar em casa e falar, que bom que eu cheguei em casa. Fui, trabalhei, tive uns aborrecimentos, todo trabalho dá trabalho. Seja qual vocação, seja qual trabalho você estiver, dá trabalho. Aí aborrecimento lá, gente que não está numa mesma visão que você, gente meio psicora, né? Preguiçoso na tua equipe, querendo se aproveitar, tem essas coisas todas. Aí você fala, que bom que eu cheguei em casa. E a minha casa é mesmo um pedacinho do céu. Que bom que eu posso me assentar à mesa com a minha família e a gente comer gostoso, alegre, na presença um do outro, feliz, em paz. Isso é uma vida abençoada, gente. Isso é uma vida feliz. São essas coisas que importam de verdade, as pessoas na nossa vida. E a gente na vida dessas pessoas, a influência que a gente está colocando sobre eles, uma influência de Deus. É isso que importa. Então, você tem tudo para viver essas pequenas coisas que são grandes coisas. E nunca é tarde demais se você quiser obedecer hoje. Às vezes as pessoas têm te levado o nome de cristão. Não, eu sou cristão, eu sou crente. Às vezes leva esse nome há anos. Há anos. Estou na igreja há tanto tempo. Tenho carteirinha de 1900 e bolinha. Né? Sou diaconisa há 50 anos. Mas, sabe, às vezes está adormecido todos esses anos. 600 anos adormecido.
a maior parte do tempo adormecido. Então, se você quer ser produtivo, se você quer produzir a 30, a 60 e a 100 por um, se você quer ser um solo fértil, se você quer ter uma mente firme, uma mente compreensiva, se você quer ser um homem, uma mulher espiritual, que discerne bem, não somente as coisas espirituais, mas todas as coisas. E você olha e fala assim, mas eu não sou assim hoje, ou não fui assim até ontem, tanto tempo sendo um solo, uma mente fechada, uma mente inconstante, uma mente emocional, tanto tempo assim. Para terminar esse curso que nós temos de promessas de Deus durante esse trimestre, termina nessa frase hoje. A boa notícia para mim, para você, que queremos viver, que as promessas de Deus, que reconhecemos que as promessas de Deus são maravilhosas. E sabemos e cremos pela fé que todas as promessas de Deus se cumprem, que a gente quer viver isso. A minha boa notícia para você hoje é que não é tarde demais para você. Não é tarde demais para você ver o melhor de Deus, das promessas de Deus cumprir na tua vida hoje. Não é tarde demais para você crescer espiritualmente, para você estreitar o teu relacionamento com Deus, para você entregar um serviço bem melhor para Deus, para você amar as pessoas de forma mais profunda, para você ser aquilo que Deus designou você para ser, uma bênção, uma bênção. Então não é tarde para nós. Deus quer que você tenha uma vida vitoriosa, e você pode ter essa vida vitoriosa, e você deve querer essa vida vitoriosa, mas se lembra, tem a parte de Deus e Ele sempre faz a parte dele. Faça a sua parte, sabendo que não é tarde para você começar hoje, se você assim desejar fazer. Amém? Querido Senhor, obrigada, Deus, pelo teu sustento. Obrigada, Senhor, pelo teu pão que vem sobre nós hoje, esse pão nosso de cada dia, esse alimento espiritual que tanto nós precisamos. Obrigada, Deus, por nos alimentar, por nos sustentar, por nos prover tudo que a gente precisa, por nos dar vitória. Oh, meu Deus, te louvamos por toda a vitória que nós temos. Sabemos que veio das tuas mãos, essa tua destra tão fiel e poderosa. Te adoramos, Senhor. Te rendemos graças, tu és o nosso Senhor maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra encerre com chave de ouro esse tempo que nós tivemos de meditar, de refletir sobre as tuas promessas, mas mais que isso, de não sermos ouvintes apenas, mas praticantes, Senhor, desejosos de viver essas promessas. Espírito Santo, mexe com as nossas estruturas mesmo. Nos tira desse lugar de conforto que a gente quer ficar, que é maligno, para que a gente faça a nossa parte e para que caia esse entendimento sobre nós, que a gente caia em si e tenha esse entendimento que não é tarde para a gente começar. Enquanto a vida é esperança, nós devemos continuar a cada dia mais focados no Senhor, cumprindo a sua palavra, sendo obediente ao Senhor em tudo, fazendo isso pela fé em Cristo Jesus, Pai. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.